tarde, tudo bem com você? Na aula de hoje a gente vai falar sobre ilhas. Você já foi em alguma ilha ou já teve a chance de observar alguma ilha? Alguma vez que você foi à praia, por exemplo, sentou ali na areia, olhou lá no horizonte, no mar e viu alguma ilha? Existem alguns tipos diferentes de ilhas e na aula de hoje você vai aprender como as ilhas são formadas, como surge uma ilha, do que elas são feitas e também vai ver as localizações diferentes das ilhas. E já tem aqui as quatro, que são 4 lugares diferentes que as ilhas podem se localizar. O primeiro delas são as ilhas continentais. Essas são aquelas que ficam bem próximas ao continente, próximas às praias. E quando você está ali no mar, você olha e consegue enxergar essa ilha, porque ela está próxima, certo? Então tem as ilhas continentais, as ilhas fluviais, que são aquelas que estão nos rios, ficam ali, não é só no mar que tem ilha, tá? Nos rios, todo lugar que tem um pedaço de terra e a água em volta cercando aquele pedaço de terra, aquele lugar é considerado uma ilha. Então existem as ilhas fluviais, que são as ilhas dos rios, as ilhas lacustres, que são aquelas localizadas nos lagos, sabe? Tem um lago grande e um pedacinho de terra ali no meio. Essa é uma ilhazinha, que é chamada de lacustre, porque fica no lago. E as ilhas oceânicas, que são aquelas bem distantes lá no meio do oceano, que nem na praia você consegue enxergar, tá bom? Que ficam realmente bem longe. Agora a gente vai ver como as ilhas são formadas. Então olha só. E essas daqui, nós vimos ali na primeira parte do vídeo qual é a localização das ilhas, certo? Onde uma ilha pode estar, em quais lugares elas podem estar e como a gente chama esses lugares, essa localização delas. Nessa parte do vídeo aqui, a gente vai falar sobre como uma ilha é formada. Existem 4 formas diferentes de ilhas e a gente vai ver cada uma delas. A primeira que a gente vai falar são as ilhas vulcânicas. Essas ilhas são formadas, acredite, por vulcões. Ou seja, lá no meio da água existe um vulcão embaixo da água e aquele vulcão um dia entrou em erupção. Então, quando esse vulcão entra em erupção, ele explode, né? Joga a lava para cima. E quando ele joga essa lava, ela vai levantando terra. E ela vai levantando a terra. E ela vai levantando a terra. E conforme a lava vai saindo, vai sendo expelida, e essa terra vai subindo, depois ela endurece. E aí aquela terra continua ali e vai endurecendo e ela vai passando por cima da água. Então se o nível da água tá aqui, o vulcão tá aqui embaixo, ele vai expelindo, vai expelindo, vai expelindo e de repente aquela terra surge ali em cima da água e depois de um tempo ali nasce planta, ali os bichinhos vêm e pousam ali, ou mesmo que não nasça, que fique só a terra, aquilo ali já é considerado uma ilha, tá bom? Então existem as ilhas vulcânicas, são formadas pelos vulcões. As ilhas de recifes de corais. Você sabe o que é um recife? O que são corais? São aqueles lugares onde tem mergulho, que você vai para ver aquele monte de peixinho que eles moram ali, tipo aquele lugar da casa do Nemo, sabe que é uma anêmona, tem aquelas plantas coloridas embaixo da água. Então, tem lugares onde tem ilhas só formadas por esses recifes. E essas ilhas têm tanto menorzinhas como ilhas bem grandes, como esses recifes que as pessoas gostam de olhar porque é muito bonito, é muito atrativo aos olhos, tá bom? Existem também as ilhas formadas por sedimentos. Essas aqui são mais comuns nos rios e nos lagos. O que são os sedimentos? É quando a água vai passando a correnteza e ela vai levando ali os sedimentos mesmo, vai arrastando areia, vai arrastando terra, vai arrastando pedrinhas, vai arrastando todas essas rochinhas e aquilo ali vai se acumulando, se acumulando, se acumulando e vai formando um pedacinho de terra que vai ficando maior, maior e depois aquilo se torna uma ilha, tá bom? Então também tem ilhas formadas por sedimentos e o último tipo de ilha é a ilha do desnível do relevo, que é que pelo menos pra mim era mais comum, acredito que pra todo mundo é o que a gente imagina, né? Que é assim, ó, deixa eu pegar o canetão pra te mostrar. A água do mar tá aqui, certo? E aqui é a praia, vamos supor, tá? Que aqui é a praia, tem areia. E aí você tá aqui, tomando um sol, bem bonitinho. E aí quando você começa a entrar no ar, o chão, ele vai diminuindo. Porque quando você entra no mar, você não percebe que a água vai subindo? Molha o seu pé, depois a sua canela, depois o seu joelho, vai subindo na sua coxa e a água vai subindo. Por quê? Porque o chão está diminuindo. Então, conforme esse chão vai diminuindo, a água continua no mesmo nível aqui. Mas tem lugares que esse chão aqui ele tem um desnível, de repente ele sobe e desce de novo.
Nessa parte que ele subiu aqui, a água continuou. E como a água continuou, a água vem até aqui e aqui ficou um pedaço de terra. Esse pedaço de terra é considerado uma ilha, que é formada pelo desnível do chão. O chão de repente subiu e depois ele desce de novo e ali ficou um pedaço de terra e formou uma ilha que é formada pelo desnível do relevo. Tá bom? Eu espero que você tenha conseguido entender como que é a formação das ilhas, como elas podem ser formadas, não é de um jeito só, tem alguns diferentes, onde elas podem estar localizadas. E se você tem curiosidade de ver, procure vídeos no YouTube, procure imagens no Google, pesquise para você ver como é interessante os tipos de ilha, como é bonito de ver também, principalmente a ilha de Recifes de Corais, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Um beijo, espero ter te ajudado e faça agora as suas atividades.